Aí, ó, começando pela segunda vez, porque a primeira eu fui mais rápido do que eu. Maico, da Sonido Product e da Sonido TV. Seja bem-vindo a mais um Jô Interview Podcast. Se você não está inscrito no canal, tá aqui o botãozinho, ó, aqui embaixo. Se inscreve, Jô Comunicador, e espalha para os amigos aí. Hoje temos uma entrevista aí do mais alto nível. Eu acabei de conhecer ele pessoalmente, agora 5 minutos atrás. Paolo. E aí, João? Seja bem-vindo, Paolo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí enorme. Obrigado a presença. O Paolo tem uma história de vida que eu conheço, pequenas frações, pequenas partes, e já fiquei curioso, e eu acho que você também vai ficar. Antes de eu pergunta quem é o Paolo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Tá certo. Liege Organizer, aquela organização na sua casa, no guarda-roupa, em tudo, no escritório, no banheiro, dá aquela organizada profissional no Instagram, Liege Organizer. Mandar um abraço também para o Giovanni da Soster, Centro de Treinamento Funcional, para dar aquela cuidadinha do corpo, né? Nós vamos tocar nesse assunto também, né, Paolo? Sem dúvida que vamos. Gomes Auto Center, manutenção automotiva aqui na cidade de Gravataí. Um abraço para o Luciano e a Débora. Regis RS3 Garage, oficina mecânica premium. Pensa numa oficina qualificada também. Bacana. Sempre precisando de uma boa. Sempre, né? Chassó Engenharia, sistema de energia solar. Utilize e recomendo. No Instagram, Chassote Engenharia, sistema de energia solar. Tudaço Atacado. Quem mais? A Rádio JCL Web, né? Não podemos esquecer. 24 horas de músicas e notícias. Acesse Rádio JCL Web. O Regis eu falei, e na sequência nós vamos falando em mais uns patrocinadores. Paolo, quem é o Paolo? Quem é o Paolo? É uma pergunta. Esqueci do presente, cara. Poxa vida, vamos... Né? Um vinho Albert aí, um presente. Que maravilha, obrigado. Muito obrigado mesmo. Tinto seco. Tinto seco, né? Como eu gosto. Eu também tenho um para ti. Na verdade, não é só para ti, né? Nós estamos hoje aqui através de uma pessoa muito especial, né? Obrigado. Que foi quem eu conheci antes de ti, que foi a tua esposa, né? Sim. A gente teve a oportunidade de conversar durante muito tempo. Eu acho que essa é uma das razões de nós estarmos aqui hoje conversando. Então, eu trouxe um para ti e um para ela. Um presente que viajou aí pelo menos 14 mil quilômetros para estar de longe. Com vocês, de longe, né? Então, aqui, quem é o mais dinheirista dos dois? Aqui? Tu ou ela? Eu acho que eu. Então tu fica com os $100 neozelandeses. E ela fica com o Tikhe, que é um símbolo neozelandês maori. Olha aí que legal. Aqui. E esse o bonequinho que representa lá as tradições, a cultura 14 maori. 14 mil. A distância que nós estamos da Nova Zelândia por aí, né? Cerca de 14 mil quilômetros. Olha aí, muito obrigado. Vivi lá por alguns anos, né? Retornei agora no começo da pandemia. 12 dias antes da fronteira fechar. Aí minha esposa e eu, que trabalhávamos lá como chefes de cozinha, lá, né? Acabamos ficando no país e nosso visto vencia ali em abril de 21 e o país retornou, abriu as fronteiras, se não me engano, em setembro daquele ano, né? Eu não me lembro direitinho qual foi foi o um mês. dos últimos países a abrir as fronteiras, né? Então, o visto já havia vencido, não tive a oportunidade de retornar. E que bom, de certa forma, né? Às vezes, pro projeto que tu tinhas, né, de morar no exterior e construir uma vida, né, economicamente mais estruturada. Claro que é um grande baque, né? Foram 5 anos da minha vida lá. Eu morei em 2 oportunidades, entre 2005 e 2007, e agora entre 2017 e 20. Foi 5 anos somando as duas. Somando as duas, né? Então, nessa última passada, já era uma ideia de talvez buscar uma residência, né? Uma oportunidade, não só para mim, mas também para minha família. O meu filho, que hoje está com 16 anos, poderia, em eu estando residente lá até os 18 anos, também poderia angariar a residência. Também. Que seria uma oportunidade, né? A minha ideia é, se o meu país entrasse numa hecatombe total, meu filho ainda tivesse uma oportunidade diferente. Né? Brasil, a gente sabe como é que é, né? Brasil, a gente sabe como é que é. Mas como eu disse, né? A males que vem para bem e talvez o fato de eu ter ficado aqui, eu estar aqui hoje no podcast é justamente para lutarmos
para que o nosso país seja mais próximo, não a Nova Zelândia em específico, não tem como comparar tamanho e tudo mais. São pessoas, são culturas diferentes. São culturas totalmente diferentes, mas dá para anexar e pegar coisas positivas, né, e tentar encaixar aqui na nossa, respeitando, claro, a cultura do nosso país. Né? Tem respeitando a nossa cultura, respeitando as nossas limitações. Exato. E, por exemplo, existem leis lá que funcionam muito bem, né? Que aqui, se eu fosse um político tentar dizer vamos implementar essa lei, o pessoal ia me correr da cidade expulso pelos trilhos do trem, né? Sim, então, não tem. Mas tem muitas coisas positivas, né? E como eu disse, que eu cheguei lá em 2005 a primeira vez, né? E foi lá que eu comecei a fazer um estudo sem ter a intenção de aplicá-lo hoje como eu estou aplicando, né? Tu foi procurar informação. Eu fui procurar informação do porquê aquele país funcionava e o meu não. Sim. Simples assim, né? Eu acho que é a dúvida que muita gente tem, né? Puxa vida, tá num país que funciona, né? Onde os salários são próximos, todo mundo ganha bem. Sim. Por que eles são assim, né? O que tem de diferente lá que aqui não tem? Então, por que eles chegaram naquele ponto, no ponto que estão hoje? Por que o meu está nesse ponto, né? Sim. E aí tu vai observar vários fatores, né? Fatores históricos, culturais, políticos, geopolíticos, né? Sim. Então são várias coisas que fazem que o país seja subdesenvolvido, desenvolvido, né? O desenvolvimento. E acabei encontrando as respostas, né? Descobri. E não só fiquei preso ali, comecei a estudar os outros países do mundo e foi uma área de estudo que eu exerço já desde lá de 2005, né? De maneira não tão focada assim, os caras são super estudiosos, mestre, né? Tu é curioso sobre o assunto. Eu sou curioso, exatamente. Eu sou um autodidata, né? Eu sou chefe de cozinha, cozinheiro, né? Atuei como chefe de cozinha, somos todos cozinheiros. Sim. Também de forma autodidata. Já tinha uma ligação com gastronomia desde muito jovem. Lá em 2013 eu tive uma certa invenção. Eu inventei uma coisa que praticamente todos já comeram, né? Eu fui, acho que talvez o primeiro a desenvolver um mini hambúrguer. Um mini hambúrguer em 2013. Um amigo meu me deu uma ideia, eu peguei daqui e dali. Acho que eu vou fazer um mini hambúrguer. Pensei assim. Foi coletando informações e surgiu a ideia. E não havia pão, não havia forma, nada, né? Então eu fui primeiro a fazer as primeiras forminhas, estudar e abrir um negócio chamado na época Chedery Mini Hambúrgueres, era o nome do meu negócio, né? Então eu tinha acho que cerca de 21, 22 anos lá quando eu abri e foi bem legal, foi um sucesso bacana. Aí depois tivemos Teve a resposta que tu esperava. Foi uma resposta legal. E depois fiz uma parceria. Essa parceria depois tivemos outras tantas complicações, mas esse é assunto para um outro podcast. Para um outro dia. Que vai longe, né? Então eu já tinha essa ligação com a gastronomia, mas eu era um representante comercial. Meu pai, eu nasci dentro de uma loja de lãs e linhas em Porto Alegre, uma pequena loja. Minha mãe tinha um pequeno comércio. Isso aí que eu ia te perguntar. Tua mãe vem da culinária? Não, bom, eu acho que a culinária... Eu digo culinária fora de casa, né? Não de casa, de dona de casa. Isso é que eu queria saber, esse amor pela comida. A tua mãe trabalhava com alguma coisa para comida? Não. Minha mãe era uma empresária, né? Porque a empresária do meu pai tinha essa loja de lãs e linhas. Talvez eu remeta mais à questão das avós, né? Sim. Porque tinha as avós sempre por perto. Eu nasci em Canoas, né? E com 3 anos a mãe tinha uma pequena loja ali no bairro Niterói. Vendeu, foi para Porto Alegre. E daí permaneci em Porto Alegre dos 3 até os 8 anos. Depois retornaram, né? Aí já veio o primeiro baque na minha vida em relação ao governo, né? Que foi ali na época do Collor ali, né? O congelamento e muitas empresas fecharam ali. Porque aquele congelamento gerou quem tinha dívidas a pagar, né? Os juros enlouquecidos que estavam, né? Num mês tu devia 200, no outro devia 400. Né? E quem tinha um pouquinho de dinheiro na poupança, no outro dia já não tinha mais nada? Tinha, e também tinha o contrário. Teve uma época que quem tinha dinheiro na poupança tinha muito, porque a poupança estava rendendo muito, mas tinha a deflação, a desvalorização da moeda, era uma loucura aquilo ali. Né? Ali muita gente quebrou, né? E ali eu já fiquei com o pé atrás sobre o governo, assim, né? O que o governo está fazendo? Te abriu aquela dúvida, né? Para que serve o governo? Pois é. E ele foi, mas ainda muito jovem, né? Mas aquilo já ficou intrínseco lá, né? Pois é. Aí, bom, eu estava na gastronomia da minha avó, né? Então a minha avó cozinhava muito, né? Então eu me lembro da lasanha, do pudim, do arroz de leite. Então as vós remeteram um pouco. Mas eu tinha essa relação com a gastronomia que acabou anos depois, hoje, né? Que é a minha profissão, né? 2014, onde eu fiz a virada de chave. Eu morei na Nova Zelândia em 2005 e 2007, mas entre lá, 98 até 2014, a maior parte do tempo como um representante comercial, né?
Eu vendi... Minha mãe quebrou, como eu te disse, lá na época do Collor. Foi uma das atingidas diretamente. Foi atingida diretamente. Logo, meu pai já tinha aberto uma representação comercial nesse setor. Então, eu, por nascer numa loja de lãs e linhas, já conhecia, né? Já tive essa ideia assim, de bom relacionamento, atendia na loja. Então, para mim, a representação comercial foi natural. Assim, né? Foi uma profissão que... Não foi nada tão complicado. Não, foi bem natural mesmo. E fui muito feliz durante esses anos todos. Sim. Porém, eu pegava uma região mais de viagem. Né? Eu saía segunda-feira, voltava sexta para casa. Eu fazia o Vale do Taquari, a Serra, o Litoral. Depois, um tempo, eu fiz Erechim, Passo Fundo também. Então, era sempre na rua e de alguma forma, né, passando dos 30 anos, alguma coisa... E eu sempre gostei de fazer muito bem a todo mundo. Sempre descobri isso, sabe? O que eu quer fazer, né? O que tu gosta de fazer. Sim. E eu gostava de fazer bem as pessoas. E chegou um momento que eu queria algo mais, alguma coisa diferente. E encontrei na gastronomia, talvez, o meu caminho, né? Acabei participando daquela primeira edição do MasterChef lá em 2014. Ah, é? Eu já falava inglês, daí eu botava na internet quando é que vem para o Brasil e tal. Aí um dia apareceu, aí eu me inscrevi, mandei um vídeo, me convidaram para São Paulo, fiz um teste assim de luz, bacana. Sim. E aí vem um e-mail, parabéns, né? Tu está no MasterChef. Tá dentro. Aí era o primeiro episódio da primeira temporada. 300 pessoas, passavam 50 e ali eu fiquei ali, né? Não cheguei aí, não, acho que tem uns, sei lá, uns 3 segundos de Paulo no MasterChef, assim, mas foi o que virou a chave, né? E aí eu comecei a estudar. A minha esposa já trabalhava como chefe de cozinha, na cozinha de dentro do Jockey Club, tinha uma cozinha que fazia eventos, né? Tanto no Jockey como para fora também. Eu comecei a ajudar e estudar e tal. Começou a entrar de cabeça mesmo no negócio, que nem se diz. Exato. De cabeça mesmo, assim, um milhão. Né? Eu tanto ajudava, como também mudava o restaurante para cima e para baixo, sempre muito ativo, né? Aí, isso 2014, tu vê. Aí, 2015, acontece um evento na minha vida da minha esposa, né? Que infelizmente uma tampinha de refrigerante, daquelas garrafas de vidro retornáveis, sabe? Explodiu no rosto da minha esposa. Ela pegou o refrigerante, assim, né? Pegou o abridor e quando ela olhou, fez pum no olho dela. Chega a 30 centímetros de distância, né? E ela ficou 1 ano praticamente de cama, porque o olho ficou muito prejudicado. Poderia até dar dados técnicos agora sobre o que aconteceu, porque eu fiquei especialista também na parte né, da foi um momento visão. Bem difícil. Foi bem difícil. 309 dias contados de cama para fazer a cirurgia, né? Tentando salvar o olho e tal, para que não fosse... Teve um médico, até vou agradecer a ele, o Dr. Mário de la Justina, o senhor é um anjo, né? Foi o único oftalmologista que apostou no caso dela, levou o caso para a República Tcheca numa convenção lá no... Vê só, né? E aí trouxe... Enfim, fez uma técnica bacana e nós conseguimos recuperar a visão dela. Hoje ela está... Ela é legalmente cega do olho, mas tá lá o olho, tá tudo bonitinho, né? Sim. E a vida segue bem. Então, ali eu já estava tendo uma experiência boa com a minha parceira, né? Que nós sempre nos demos muito bem. Trabalhamos juntos na cozinha, na Nova Zelândia também, aqui no Brasil. Então, desde 2015, 2014, nós tivemos a possibilidade de trabalharmos juntos, né? Sim. Na gastronomia. E quando fomos para o exterior, eu por falar inglês e ela ainda não falava, eu fiquei à frente dela. Sim. Né, como subchefe de um restaurante, primeiramente. Aí depois nos convidaram para assumir um resort lá, né? Aí eu como chefe executivo e ela como minha subchefe, né? Mas sempre minha chefe, né? Afinal de contas é minha esposa. Sim. Jamais eu teria, né? É assim, né? O Marco também está rindo ali. Ó. Pois é, isso aí não tem saída, né? Não. E aí, como eu disse, né? Nós fomos para lá, fomos bem-sucedidos, né? Foi muito bacana. E agora, nessa vinda para cá, como tu falou da tua esposa, eu comecei logo depois do lockdown a fazer Uber para me virar, né? Meu pai tinha recém se aposentado, estava com um carro ali. Eu comprei um carro simples, porque eu cheguei aqui para férias, entre aspas, né? Sim, sim. E acabei ficando no lockdown, então eu tinha alugado um carro, daí devolvi o carro rapidamente. Comprei um carrinho simples e tal, mas não podia fazer o aplicativo, né? Sim, então, sim, não atendia as necessidades. Os requisitos mínimos, né? É. Aí eu peguei o carro do meu pai e comecei a trabalhar com motorista aplicativo. Foram cerca de 2 anos ali, levando. Levei aí cerca daquela época e mais essa agora, infelizmente, das enchentes, tivemos aí cerca de 10 mil pessoas, né? É bastante gente, né? Bastante gente. É bastante gente. E eu fazia mais a região do aeroporto para, às vezes, buscar uma viagem mais longa para Gramado e tal, sim, porque sim. Às vezes tem um rendimento melhor no trabalho. Tem um público mais específico, né? Uma direção mais específica, né?
Tu quer levar uma pessoa que a pessoa quer passear. É diferente daquela pessoa que tu pegou aqui e ela tem que 5 minutos tem que estar lá em Gravataí. Exato. É diferente. Tem toda uma dinâmica diferente. É uma dinâmica diferente. E como eu fui representante, né, e dirigi muito, falei muito, e um trabalho que, para mim, eu tiro assim, fácil, para mim é de letra. Eu gosto, né? Eu gosto de levar as pessoas, conversar, faz parte do meu dia a dia, estar sempre pegando informações que me deixem menos burro, mas um pouco mais sábio a cada dia, né? E passar os meus também para as pessoas, né? Já que eu vivi tantas coisas, eu acho que é fundamental, né? Era uma coisa mais antiga, digamos assim, né? Os mais velhos passaram por mais novos. Meio que foi se perdendo um pouco isso ao longo do tempo, né? Talvez essa dicotomia louca, essa coisa de, ao invés de cooperarmos todos para crescermos enquanto casa, bairro, cidade, né? A gente fica meio que batendo de frente, né? Tu sabe que eu vejo hoje em dia, né? O pessoal normalmente se vangloriar tanto que nós vivemos na era da informação. Sim. E da falta de comunicação, às vezes. Dependendo da informação que tu pega, tu tá mal informado, né? Sabe? E se tu não te informa, tu tá desinformado, né? Então é um negócio meio complicado, né? É uma coisa louca, né? Coisa louca, é uma coisa assim, a gente tem tudo hoje, mais do que em todas as gerações teve na vida, ao nosso alcance. E às vezes a gente não usa quase nada disso. E fica arranjando desculpa, achando que a vida tá mais difícil. Que eu não vou ter filho, porque, meu Deus, como é difícil ter filho. Olha para trás, olha a história. Isso é um tremendo desrespeito aos nossos ancestrais. Antigamente a gente tinha que sair com arco e flecha para poder comer, né, cara? Poxa Vai dizer que hoje está mais difícil do que naquela época. Mas pega agora, recente, pega os nossos pais e avós. Claro, não precisa ir tão longe, né? Porque se tu for analisar friamente, vamos pegar a história mesmo, até 1895, que faz pouco tempo, para ver essa história, a vida era uma desgraça para todo mundo. Né, do lado do Ocidente inteiro, se nós pegássemos os padrões de hoje, né, monetários, completamente diferente. Né, cerca de 95% da população vivia com o que hoje são cerca de R$10 por dia. É menos do que a extrema pobreza. Né? Depois daquilo mudou muito, né? E a gente tem evoluído. Outras pessoas criticam a evolução, lados políticos falam, não, mas não podia ter sido assim, enfim, mas não importa. Importa que nós hoje vivemos num paraíso, nós estamos num paraíso. E a gente faz dele o inferno, porque não conseguimos realmente pescar aquilo que os nossos antepassados nos deram de força e galhardia e de estrutura para dizer, fizemos tudo isso para vocês terem essa estrutura toda, né? E vocês estão sendo absolutamente estúpidos em negá-la e achar que é mais difícil. Não é mais difícil. E nem aquela expressão, né? Que quando eu cheguei aqui tudo era mato, né? Quando eu cheguei aqui, lá em 90 e tanto, tudo era mato. Qualquer bairro, né, que tu chegou, a galera que chegou em 90, qualquer bairro dizia isso aqui era só mato. Isso aqui era mato, sabe? Então, e aí hoje a gente tem tudo isso, cara. É que hoje o que acontece? A concorrência é grande. E eu não digo concorrência de maneira ruim. Eu penso a concorrência de uma maneira um pouquinho diferente. O pessoal fala, tu vê fulano, beltrano, ciclano está fazendo a mesma coisa que eu, ele vai arrecadar mais do que eu. Não, cara. Olha o que ele está fazendo, aprende e faz. Inspira nele. Inspira e faz. Porque vai chegar em um momento lá que ele vai te ver também, vai ver o que tu está fazendo e também pode mudar. Ser, claro. Sabe? Então, a gente antigamente, para te aprender, para te estudar antigamente, tu tinha que estar dentro de uma escola. Primeira coisa. E tinha muita gente que não tinha como chegar à escola. Hoje, se tu tem isso aqui, tu estuda. Exato. Tu pode estar sentado embaixo de uma árvore. Estuda o que tu quiser. Estuda o que tu quiser. Na velocidade que tu pode, que tu sente mais confortável. Então, tu vê, cara, e é que nem tu falou, o cara falar que hoje está difícil. É complicado. Porque, no mínimo, ele não tem um pouquinho de conhecimento de história. Né? Mas ele é, de certa forma, enganado, como, né? Eu quero entrar depois sobre isso, mas ele é enganado, assim, porque há uma neurociência terrível, né? Por trás dos comandantes do mundo, entre aspas, né? E eles, é um lance meio Matrix mesmo, assim, sabe? Mas é verdade. Eles conseguem fazer que as pessoas, o povo que está consumindo, de repente, só o mainstream, só o que é dado, ele não consegue buscar alternativas, né? Tu recebe só aquilo que é de imposto, como antigamente tu tinha um canal só, né? Tu conseguia ver uma notícia, né? Uma grande parcela da população ainda está assim. Sim, né? Não consegue descentralizar. Pessoas de 40, 50 mais. Sim, isso é verdade, né? É verdade.
é outra realidade, né? Pessoas ainda um pouco a mais, né? Às vezes tu não consegue 70. tirar nada daquilo que tem na cabeça. Tu não ensina truque novo para cachorro velho, aquela frase, né? É verdade. Tem pessoas muito próximas, assim, de família, que têm lados com os pensamentos que eu tento mostrar. Olha, não é assim. E mostra o vídeo. Ó, o que tu tá falando não é assim. E tu mostra, prova e comprova. E mesmo assim nega. Não, mas isso é uma bobagem. É uma bobagem. Mas é tudo vinculado a uma grande paixão, né? Essa neurociência estabelecida por trás para deixar o povo maluco tem muito a ver com tu deixar a pessoa fixa a um sentimento, a uma pessoa, a alguma coisa, né? Então, eu dou exemplo como relacionamento, né? Vamos supor, nós somos amigos há muito tempo e eu tenho uma namorada nova comigo. Enfim. Eu estou apaixonadíssimo por ela. Sim. Brinquedo novo, né? Porque brinquedo novo é bom, né? Sem dúvida. E aí, com certeza, tu é meu grande amigo, eu estou apaixonado, eu quero que tu conheça, porque a tua aprovação é importante. Entre mulheres, a aprovação é mais importante, mas o homem está ali para apresentar, para dizer, ó, tá aqui meu namorado. E teve nessa apresentação, tu pescou um negócio diferente, assim, tu teve aquele sentimento de amigo, porque tu estava de fora, tu não está com sentimento. Tu não está hipnotizado. Não está hipnotizado. E tu fala, Paulo, olha só, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu vi ela dando uma piscadinha ali, ó, aquele camarada barbudo, bonitão. Ali, ó, o Michael ali. O Michael. Ele tá de olho. Ele tá de olho também, ele ficou... Mas na hora, não interessa quanto amigo meu tu é. Tu já expulsa aquilo ali. O sentimento vai dizer, não, cara, tá maluco, não pode. Tô mesmo com ela aqui, é só paixão. E o cara já pensa, no mínimo ele tá querendo ficar com ela. Exatamente. E não importa o que tu faça, o que tu me diga, assim, Paulo, pelo amor de Deus, tu me pega pelo pescoço e me fala. Não vai adiantar, eu vou deixar de falar contigo até o momento que eu pegar ela no ato. Exatamente. E aí eu vou voltar para ti. Então é difícil, sabe? É muito difícil. É muito difícil. Mas eu tô aqui talvez justamente para tentar fazer com que algumas pessoas enxerguem o lado que eu tenho tentado mostrar, que é a parte política. Tu quer ver um exemplo? Tu quer ver um exemplo bem legal disso? Tu pode concordar comigo, e se tu começar a fazer um curso, uma palestra, uma demonstração, qualquer coisa, 1 hora por dia, todos os dias, tá? Vamos botar assim, ó, de segunda a sábado, 1 hora por dia, daquela mesma palestra, durante 1 ano. Lá no final de 1 ano, no momento que tu terminou aquilo ali, ou tu vai estar tendo certeza que aquilo que foi mostrado para ti é assim, ou tu vai estar começando a viver daquele jeito e tu vai estar ensinando as pessoas a viver daquele jeito, certo? Claro. O que a televisão, o que a novela, o que o jornalismo faz é doutrinar as pessoas para aquilo ali. E depois que tu entra nesse túnel aí, tu acha que aquilo ali é a pura realidade que tem. E o porquê disso, né? O fim. Qual é o fim dessa doutrina, né? É hipnotizar as pessoas e comandar as pessoas, né? Mas o fim é justamente comando, né? É dinheiro. É dinheiro, é poder. Dinheiro e poder. Às vezes é tanto dinheiro que só o poder é o que interessa, né? Tem tanta gente que tem tanto dinheiro que ela faz coisas tão erradas para ficar na sua posição hierárquica, onde se encontra, ou subir, justamente pelo poder, né? Existiu nesses vídeos assim, teve um acontecimento de um repórter, que viu uma menina que trabalhava lá no programa, que ela se ficava era um programa de humor, que as pessoas ficavam todas de biquíni e tal, e ele contrata ela, vai para um motel com ela, né, e grava, e tira dela, por que tu te relacionou com aquele presidente lá da Confederação Brasileira de Futebol? Consegue arrancar delas informações. E ela fala pelo poder, né? Então, ela se aproximou dele, não era pela beleza, nem pelo dinheiro dele, mas ele era um homem poderoso, aquilo, né? Então as pessoas têm isso aí, né? Se tu deixa os teus monstrinhos tomarem conta da tua cabeça, né? Tu não consegue sair disso. Não consegue sair, né? Tu não consegue sair. Então, isso norteou muito a minha vida, assim, sabe? De por que isso, né? Como fazer com que nós tenhamos um país melhor sem ter essas neurociências malucas, assim, escravizando a cabeça da nossa população, né? Porque eu vejo hoje, assim, eu vejo eu gosto muito de números, né? Então, basicamente, tudo que eu venho trazer em termos de política, até mesmo psicologia social, analítica, que eu tive a oportunidade de estudar isso também autodidaticamente. A ideia é, assim, se livrar dos auto-enganos, sabe, na minha observação, e tentar fazer com que
a verdade, falar a verdade e ver o que acontece, basicamente. Né? Fazer com que a verdade chegue a mais pessoas e que elas acreditem na verdade. Né? Fazer com que tem esse lado, né? Então, fazer com que elas acreditem é basicamente mostrar para elas a realidade daquilo que tu está falando. Sim. Então, tudo que eu procuro falar, eu procuro ter dados, números, né? Sim, sim. E gosto muito de números. Então, nesses números, eu vejo um número já um pouco mais hipotético, mas sim, dá para se fazer essa ideia, que tu tem, assim, menos de 1% que controla o resto todo. Na verdade, tu tem aí cerca de 100 famílias que controlam 8 bilhões, né? Uhum. Aí começam seus níveis ali, a pessoa consegue se manter em cada nível hierárquico, mas voltando àquilo, é o controle, o poder exercido pelaquela pirâmide, né? Que vai no dólar, né? Que o dólar tem a piramidezinha, tem o olhozinho ali. Sim. Então, parte disso, parte de uma pequena minoria zilionária, né? Que realmente são os donos, entre aspas, do mundo hoje. Né? E que não aparecem para ninguém, né? Não, ninguém. Até os mais, ninguém nem sabe. Ninguém sabe quem é. Até ouvi falar numa família esses tempos que eu não tinha ouvido falar. Tu já ouviu falar em Rockefeller, né? Rothschild, né? Mas Orsini, eu nunca tinha falado em Orsini. Aí Orsini... E qual segmento que eles, assim, eram... Esses Orsinis é uma das famílias mais top 3 famílias do mundo, assim, e dizem que basicamente todos originam-se dessa Orsini, assim, que vem da galera dos egípcios, da linhagem longa mesmo. E aí do Orsini tu tem Rothschild, depois Rockefeller, ou ao contrário, assim, né? Mas todos vêm mesmo da mesma... E é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Tu vê, eu estudo bastante sobre isso há tanto tempo e foi nesses dias num podcast, né? O podcast é um lance que é maravilhoso, né? Espero que esse seja também. Lembrando, compartilhe, porque você só vai conseguir se livrar de todo este caminho dos ratos, teoricamente. Exato, corrida dos ratos. Corrida dos ratos, compartilhando podcasts igual esse nosso e tantos outros podcasts maravilhosos que existem por aí. Exato. Então, isso que a gente está fazendo hoje, a gente não está gravando um podcast hoje. A gente está criando o futuro hoje. Exato, né? A ideia é justamente essa, né? Essa é a ideia, criar um futuro. E do meu ponto de vista, me ferrar. Porque falar a verdade dói, né? É complicado. Você se lembra daquele programa que tinha antigamente, que é o Luiz Fernando Guimarães, que era o Super Sincero? Que era engraçadíssimo. Acho que foi depois dos normais, ele fez o Super Sincero. Eu acho que foi o depois ou logo depois. Mas naquela época. Foi né? ali. E vocês observaram que ele só se ferrava, né? Ele era tido sempre como ruim. É que tem uma frase que a gente prefere uma mentira bonita do que uma verdade cruel, uma coisa assim. Eu não sei, a ideia é essa. Eu acho que a ideia tem um camarada, um filósofo chamado Mário Saban. E ele fala uma coisa que é realmente aquilo me captou. Acho que todo mundo poderia analisar esse vídeo. Ele é um vídeo de 1 minuto e 30, assim, que ele fala dos auto-enganos e que o ser humano não consegue aguentar tanta verdade. Isso é mais pura verdade. Cara. E ele fala assim, o ser humano tem uma problemática. Ele não consegue suportar tanta verdade. Então, como ele não consegue suportar tanta verdade, ele acaba criando um bloqueio mental onde ele constrói uma zona tenebrosa de seguridade. Onde ele tem que viver aquelas mentiras ali, fazer parte da vida dele para que continue. Tem que se enterrar naquilo ali. Já a pessoa que busca a verdade, né? Eu estava falando antes do triângulo, daquela questão ali dos números, eu vou trazer os números, ele comenta assim, a pessoa que ele chama de um místico ou profeta, que a pessoa está tentando captar a sua essência, né? A verdade. Sim. Né? Então, para tentar se livrar desse mundo maluco, ele acaba ficando dissociado da sociedade, ele fica marginal à sociedade. Porque quando ele começa a falar as verdades, a sociedade julga que ele está maluco. Quando, na verdade, ele está certo que aqueles estão completamente errados e está tentando falar e não consegue falar com ninguém. E tem outra coisa assim, que eu percebo muito. O conhecimento e a inteligência, porque conhecimento e inteligência são duas coisas completamente diferentes. Totalmente. Conhecimento é o que tu tem acesso à sabedoria e às coisas. Inteligência é o que tu consegue fazer com as coisas que tu sabe. Sabe? Então, um é uma ferramenta e o outro é uma força de trabalho. Exato. São duas coisas. A busca por conhecimento, para muitas pessoas, as pessoas que têm esse perfil de se esconder, né, a busca do conhecimento é o encontro da tristeza. Bom, principalmente a longo prazo, não tenha dúvida. Eu tenho certeza que no fim do caminho vai ter problema. Tu vai encontrar a tristeza. A felicidade está muito ali na hora, latente, né? É o momento, né? É aquele momento. E a ilusão.
Mas isso só vem com o tempo, né? Eu acho que o jovem necessita disso, né? Às vezes é necessário, né? É necessário. Pra tu encontrar, né? Dores. As dores são absolutamente necessárias. Tu tem que aprender a conhecer os teus monstrinhos, né? E aprender a controlá-los, né? Porque nós temos, digamos assim, eu não pego muito aspecto religioso assim, para me pautar. Eu estudo religião, todas elas, mas não me baseio. Mas tu tem ali o bom e o mal, né? Tu tem... No Tom e Jerry tinha clássico, né? No Diabinho. E tu tem ele ali sempre. O ser humano ele tem as duas coisas. Nós não somos bons intrinsecamente, nem maus também, né? Tu tem todo... Isso nós como pessoas e até os profissionais, né? Exato. Não. Todo mundo. Né? Só dizia que se só um foi pleno, né? E assim mesmo não agradou. E agradou, né? Já acabaram com ele logo ali, né? Quando ele sai para buscar conhecimento e volta para trazer o conhecimento para todo mundo, né? Opa, conhecimento não é legal. Não é Vai legal. tirar o nosso controle aqui, né? Vamos acabar com esse cara. E aí é que eu te falei do perigo. Muita coisa. Aí eu falei do perigo que eu encontro em assumindo esses pontos, né? De tentar mostrar o que acontece, principalmente na política, né? Já que é onde eu tive a oportunidade de, depois de conhecer tanto, né? Entrar nessa última eleição, né? Então é realmente uma questão assim, muitos alcançam um nível onde estão de seguridade, dependendo do nível hierárquico que estão, e acabam se cercando dessas mentiras para viver uma vida como a sociedade toda vive, porque senão, de novo, tu fica associado à realidade, né? Tu fica buscando, e quando tu meio que acaba desistindo de seguir aquilo, né? Tá, ninguém quer ouvir mesmo, então, azar, eu vou seguir a minha e pronto. Que é muito difícil. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu estava conversando com o Michael hoje de manhã ainda a respeito disso. Cara, a dificuldade é muito grande para te fazer qualquer coisa. É muito grande a dificuldade. E a negação sobre coisas novas ou diferente do que aquela pessoa está acostumada, aquilo ali automaticamente já é uma negativa para ela. A gente já começa assim. Isso, não sei se vem da natureza mas da gente. São os bloqueios, né? É os bloqueios. Né? Eu acho que o ser humano tem que realmente olhar mais para si de uma forma mais natural, né? O que o humano precisa como natureza, qual é a nossa natureza, né? A gente vai meio que dissociando, vai deixando ela de lado. E acontece que a gente tem vários problemas, né? Doenças mentais, físicas, né? Então é difícil, não é uma situação fácil, mas é o caminho que eu escolhi, porque como eu tive a opção, né, e a oportunidade, né, a coragem, entre aspas, de ir para fora quando muito jovem, desbravar por aí, e são poucos de nós, né? Se tu for ver, analisar a quantidade de né, pessoas que tem não passa de 5%, né? É pouco, né? É pouco, pouquíssimo, né? No Brasil, acho que 3% do país fala um outro idioma. Então, pouco, né? Tu acaba com outro idioma, indo para outro país, tu amplia os horizontes, né? Tu acaba achando outros autores, porque a tua língua, né, com outro idioma, tu consegue achar outros mais facilmente. Tem um livro que eu li que eu acredito nem traduzido ainda foi, né? Então, isso é realmente importante. Que livro que é? É o Ordinary Man, um homem comum, entre aspas, né? Que é um livro que ele acaba tentando mostrar, ele tenta entender como, que na época do nazismo, né? Como que poderia tu ter, antes de acontecer toda a revolução, de estourar a ideia, como que tu fazia com que homens comuns, já de meia idade, bota aí, policiais de 40 e poucos anos, que trabalhavam como qualquer outro policial hoje trabalha, né, a fim de defender o cidadão, afinal de contas a vocação dele é defender, né? Como que faz para que tu influencie tanto a cabeça de uma pessoa a ponto dele deixar de ser um policial que cuida de pessoas a chegar num campo de concentração e dar um tiro pelas costas numa mulher grávida no meio de um campo, né? Já com problemas de saúde, provavelmente, porque já estava passando pelo banco de arma só, né? Então, esse livro explica, de certa forma, né, essa trajetória da pessoa. Né, como que tu faz para que tu consiga mudar, né, a cabeça daquela pessoa ou de todo um país, né, a ponto de fazer o que fizeram. Um livro bom, hein? É um livraço, assim. Muito, muito bom. Livro e tive a oportunidade porque eu estava lá fora, o dono da propriedade onde eu vivia tinha ele ali. Foi por um acaso? Foi por um acaso. Por um acaso. E outro... Então, depois eu ouvi um cara que eu sigo, é um psicólogo clínico canadense, Jordan Peterson, um cara hoje muito famoso, talvez seja
psicólogo mais famoso do mundo de mídia, né? Ele entrou em umas pautas bem bombas, assim, e tem um livro maravilhoso também chamado 12 Regras para a Vida. Esse livro está tirando muitos e muitos jovens que estão nessa loucura da modernidade, assim, então está tirando muita gente da depressão, de um caminho de niilismo, sabe, não acreditar mais em nada e tal, e tomando um caminho diferente na vida. Tu vê, né? Ajudou milhões e milhões de pessoas. Então, livro, podcast, tem que buscar isso aí tem tudo, que buscar. né? E tá aí para nos ajudar. Então, retomando ali, eu estava lá fora e analisei tudo que tinha analisado, fiquei aqui e pensei, bom, tá na minha hora de contribuir, né, com esse tudo que eu vivi. Sim. Né? Então, como contribuir? Contribuir na tua casa, no teu bairro, né? Mas agora como contribuir na forma maior? Aí eu pensei, não, vou criar um canal, vou tentar fazer a coisa pela internet, né, descentralizada, e vou tentar chegar a uma posição onde poucos de nós às vezes querem estar, que é uma posição política. E uma das razões para nós termos tantos políticos mentirosos e corruptos e transformar a vida do nosso país tão rico e querido do jeito que está. E isso que tu falou, te cortando, Não, mas já tranquilo. cortando, não é uma coisa que tu está inventando na tua cabeça. Todos os dias passa na televisão. Está ali escancarado. Todos os dias, todos os lugares. Uhum. Está mostrando a televisão, que não era para mostrar isso, teoricamente, Uhum. né, que elas têm as suas limitações, né? Tem os seus padrinhos, né? Sim, bom, padrinhos, bom. Né? Padrinho é bom, usar esse termo que é melhor, né? Menos prejudicial. Certo. Eles mostram todos os dias. E o que tu acaba vendo que deveria ser mostrado não é mostrado, né? Tipo, o escândalo de corrupção que está acontecendo nos dias de hoje, eu não entendo como é que não está na... Como é que é escondido tanto isso, né? Como é que pode, né? Eles conseguirem esconder uma coisa tão latente, está na cara da gente, né? Como é que consegue, né? Então, esse livro mostra, né? Enfim, tem várias coisas que acabam mostrando de como tu fazer com que tu estabeleça um controle, né? Numa cultura, numa sociedade, né? Tão específica, numa cidade, num país, né? E às vezes no mundo também, né? Tem coisa que se espalhou pelo mundo aí, e mesmo ruim, ela tá bem espalhada, né? A nossa conversa tá boa, mas eu acabei passando, tem um intervalo. Tá bom. Que era para ser meia hora, já faz 50 minutos. Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero mandar um abraço para o Gustavo da Santa Bodega. Um abração. Sigam no Instagram, a Santa Bodega. E para o Bruno, da BS_Sounding 7. Instalação e manutenção de acessórios para o seu carro. Maravilha. Já voltamos. Voltamos, relembrando, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, mande para todo mundo, para familiar, para vizinho, para colega de trabalho, até para o seu inimigo, manda também, manda para ele que ele vai gostar um pouco mais de ti de repente, se o podcast for bom, né, Paulo? Pois é, a gente acredita nisso, né, que vai dar audiência e vai ser útil para a galera, né? E você que quer saber das notícias da cidade de Cachoeirinha, acesse o Instagram Sonido TV e também no YouTube Sonido TV. Vamos continuar então, temos mais alguns minutos ali, mais uns 20 minutos, né, Marco? Mais ou menos isso. Do primeiro episódio, né? Tem outro podcast depois. Cara, né? Eu tenho tanta gente para fazer outro. Eu trouxe o professor e diretor de escola municipal aqui de Cachoeirinha, Benhur. Okay. Cara, que podcast bom. E assim, ó, também... temos que encerrar, é 1 hora. O teu último podcast foi sensacional também. Gostou? Foi bom? Como é que é o comandante? Que pessoa bacana, né? Pô, se nós tivéssemos todo mundo que trabalha na parte pública, tia, com aquela índole ali e personalismo, né? Tipo, unindo as duas coisas, né? E eu já estou acertando com ele para fazer mais um podcast. Tem que ser feito, porque ele é um cara realmente bem muito legal. Bom, muito bom de ouvir. Foi muito bom de ouvir o podcast. Foi muito legal mesmo. Então, conta essa trajetória e quais as conclusões que tu teve e quais os
próximos passos? O próximo passo. Retomando aquilo que eu, de repente, deixei um pouco passando ali. Sim, ótimo. Do triângulo ali, né? Então, tu tem 100 famílias comandando a galera toda. Então, partindo de uma visão meio Matrix, até no meu canal eu uso a roupagem da tela da Matrix atrás, assim, né? Tem ali hoje, eu acredito que cerca de 4% das pessoas que acordaram em relação a essas coisas que eu tenho falado, de auto-enganos, né? As questões políticas, assim, mundo. 4% que descobriram. Do mundo, que descobriram que existe um lance, né? Que tá alguma coisa errada. É pouco, né? Que acordaram mesmo, né? Então, saiu da Matrix, a Nabucodonosor chegou lá com Morpheus e tiraram o camarada de lá e, pô, a realidade é essa aqui, é outra. O mundo é toda mentira. Porque o cara que está buscando a verdade, às vezes lhe parece que o mundo é toda mentira, e é mentira. Então, como que fazer, né? Porque nós estamos dormindo numa cápsula e os caras estão mentindo pra gente. E várias outras coisas acontecendo. Então, eu acredito que para nós chegarmos um dia até um país legal, não é que as pessoas têm todas que acordar, porque não vai dar para acordar todo mundo. Não tem como. Mas, assim, para o nosso país um dia ser bacana, o que eu estudei e tal é que assim, nós temos que fazer com que não exista mais a galera precisando de ajuda. Se tu tem 2 braços e 2 pernas e tu precisa de ajuda de alguém, isso é um insulto à pessoa, certo? Eu penso a mesma coisa. É um insulto. E o nosso governo, os nossos governantes, eles vêm amassando o povo. Então nós temos hoje... Te deixando dependente. Deixam dependente. Então assim, nós temos números, né? 70% do nosso povo ganha abaixo de R$2.000 por mês. 50%, 1 em cada 2, ganha abaixo de 1.000 por mês. E tu tem 36% que ganham 600 pila por mês, ou menos. Não tem como dar certo. Não tem como viver hoje. Não tem como viver. Quem ganha os 2.000, que são 70%, tu não me diz que alguém junta dinheiro tendo 2.000. Não junta um pila. E então, lembrando que a pessoa que ganha 2.000 por mês, ele gasta 2.500. Mas pois é, então ou ele criou uma dívida, muita gente dessa galera está em agiota e depois nunca mais consegue sair. Muita gente. Né? Então, assim, ou esses outros 500 são feitos através de um outro trabalho. Né? O cara trabalha, ganha os 2.000 e precisa trabalhar fazendo outra coisa. E provavelmente a segunda coisa que ele vai fazer para ganhar dinheiro é ilegal. E aí tu tem o Estado em cima dele e ainda vai tirar um pouco aquilo que ele está tentando. Eu trabalho lavando o chão, limpando prato, não importa. Ganhei lá 1.400, dá de 2.000. E eu preciso de R$500, eu fui num super, comprei, né? Aí eu... Vamos vender água. E vamos vender. Se o cara está na esquina vendendo e passa a fiscalização, não está gerando, né? Não tem imposto e tal, vamos tomar o negócio do cara. Claro que tem uma questão aí, porque o cara tem um comércio, né, está sendo prejudicado, mas esse é o problema criado pelo governo, entendeu? E aí quando o cara tenta achar soluções que não são soluções, entre aspas, assim, que vai fazer algum mal, roubar, enfim, vai só trabalhar, entre aspas, né, mas um pouco fora da curva, é legal. E essas leis nos ferram ele, né? Então, assim, eu acho que tem que acordar uma galera aí, né? Então a minha ideia é acordar. Tu falou uma coisa bem legal do imposto, antes de tu seguir. Manda bala. Imposto. Quando a gente vai pagar um imposto, a gente fala que nós estamos pagando uma contribuição. E quando o imposto é cobrado da gente, ele é imposto. Exatamente, o próprio nome, né? Deu, vem cá, não está fechando. Eu tenho alguma coisa errada aí, o português não está sendo bem aplicado. Se é contribuição, a gente paga quando pode ou quando quer. Sim, claro. Agora, imposto é obrigação, a gente não tem escapatória. E se tu não cumprir essa lei, tu automaticamente é um contraventor terrível. E aí tu vai sofrer um processo e pode até parar, talvez, na cadeia. Como é que funciona direito um troço que na sua nascente já está errada? A ideia é realmente trazer soluções para isso. Porque não adianta eu agora falar para ti isso, e tu falar também, e nós ficarmos estagnados esperando algum político resolver. Claro que hoje eu tenho essa pretensão política justamente para isso. Sim. Né? Nós tínhamos obrigações desde a Constituição e tal, que são obrigações que tu tem que pagar o imposto. Acho que tem contribuições necessárias para manter o Estado. O problema é quando e aonde o Estado chegou. Qual o tamanho da contribuição e como ele cobra. E aí que é o principal, na minha visão, é o principal problema do nosso país. Depois de estudar todo esse tempo aí, tudo que eu falei... Eu acho a mesma coisa. Eu acho a máquina muito grande. A máquina é grande e o sistema ele mata o pobre. Ele tira o degrau da escada do pobre e conseguir chegar um dia à classe média. Ele corta. E como é que ele corta? Então, o importante é identificar o problema, então acordar as pessoas, entre aspas, mostrar, a verdade é essa,
Tá, mas como nós vamos fazer? E aí eu tenho um problema e é onde eu acho que eu consigo entrar agora e tentar ajudar todo mundo, que é achar soluções, né? Então eu não só identifiquei o problema, como eu trago as soluções. Sim. No meu canal, que é Última Via. O nome do meu canal é Última Via. Repete para o pessoal de novo. O nome do meu canal no YouTube é Última Via. A ideia do canal é a seguinte: Lula e Bolsonaro eram primeiras e segundas vias. Nessa última eleição se falou... a mídia, basicamente disso. E sempre for agora, né? Tentou se formar uma terceira via. Né? O Eduardo Leite, que se representa em terceira via, Mandetta, o Moro, o MBL, que era o suporte ali do Moro e tal. E a terceira via não se formou, então ficou dicotomizado nos dois. Então que venha a última via. A última via. Última via seria as soluções, né, que eu acho que são fundamentais para nós chegarmos a um país melhor. Para a gente mudar, começar a mudar. Começar a mudar, mas vinda de nós, do povo, sabe? Sim. Pessoas que vão tentar se dedicar para a política e falar no canal ali quais são as soluções, e nem necessariamente para eu ser um político realmente, sabe? A ideia é que se expanda esses pensamentos e que os políticos já lá estão hoje, absorvam elas e as assumam. E eles consigam, né, fazer alguma coisa diferente, que talvez eles mesmo não estão vendo, porque eles são absolutamente idiotas, eu vou te ser bem sincero. Os políticos que estão lá são assim, tu fala com eles, e no meu canal agora, que vai retomar, Fuzel agora, né, que tá lá, mas os vídeos mais punks, assim, os mais paulada, voltam agora. Tem muito material gravado. Eu entrevistei políticos dos dois lados, né? Isso aí eu acho muito bom. Eu entrevistei bolsonaristas, entrevistei lulistas, enfim. E é por isso que eu digo, eles são idiotas. Nós temos que entender que eles são idiotas. Porque, assim, quando tu traz a verdade, eu estou baseado na minha ideia, na verdade, tudo que eu estudei. Sim, tu tá baseado em e números. Eu exponho a verdade para eles se perdem como num relacionamento com alguém. Tu está no relacionamento e um saiu gritando, brigando. Normalmente o que saiu gritando, brigando é porque estava sem a razão. E é quase sempre o que acontece nas minhas entrevistas com eles. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, pelo WhatsApp a gente até comentou, eu vejo hoje os debates políticos não como técnicos, não pessoas que sabem o que estão falando, e não estou falando de A ou B, estou falando do geral. Do geral, todos. Tá? E não que isso seja uma coisa ruim, mas eu vejo assim que fica uma dúvida em relação a isso. A minha dúvida que fica em relação a isso é o que eles querem, qual é a imagem que eles querem passar deles e do cenário político. Tá? Isso, imagem, tá? Isso é imagem. Essa é a minha dúvida. O que eles querem passar? Eles querem fazer com que as pessoas se aborreçam e não assistam mais? Sabe? Ou querem fazer um BBB? Talvez, porque as pessoas desistem realmente. Claro. Se tu analisar hoje, assim, ó, eu falo de política no próprio aplicativo, a maioria das pessoas fala, eu nem voto mais. Eu não suporto mais isso. Eu não aguento mais, eu não acredito mais. Parece dois gurizinhos de quinta série, falando. Mas é de eu propósito. Vou contar para minha mãe que tu me xingou. Isso é de eu vou falar para minha avó que tu me xingou. Eu fico com essa dúvida. Isso é um teatro? Ah, claro. Mas um teatro tão grande assim, que a minha teoria, que vai ser exposta, já respondo aqui, mas agora já então. Ela é assim, ela é impensada. Então, assim, vai ter 30% das pessoas hoje, que é 15% que não interessa que o Bolsonaro ou o Lula façam, 15% de cada lado, tá? Eles vão sempre concordar. Sempre. Então, tu vai dizer, é realidade, é inteligência virtual, tu mostra o vídeo, sabe? O Bolsonaro dizendo negócio, o Lula dizendo negócio. E eles não acreditam. Eles falam, não, mas só um pouquinho. Isso aí então, é complicado. Hipnose. Então, eles são realmente, assim, a direita e a esquerda no Brasil hoje, até comentei isso antes de nós começarmos a entrevista, elas são duas asas de um mesmo avião. Né? O avião está lá, eles estão todos embarcados, fingindo que são super inimigos, mas se tu for analisar a realidade, e a realidade está exposta, né, no canal ali, é assim, ó, eles votam junto em todas as matérias que são contra o povo. E não tem matéria para ajudar o povo. Pois é então, isso como é que eles vão conseguir fazer com que o povo acredite? Não, eles desacreditam mesmo. Então, tem uma frase muito clássica do Thomas Sowell, que é um economista americano, que é o meu guru, assim, economia. Tem um livro chamado Basic Economics, Economia Básica, que é, assim, para quem quer aprender assim, ó, sobre economia, um baita livro. Entrar mais profundamente no assunto. A razão de nós termos tantos políticos mentirosos não é uma observação nós temos dos políticos, mas de nós mesmos, sabe? Se nós queremos alguém que faça um milagre, só um mentiroso pode fazer. Então eles ficam inventando situações para que tu não queira mais ou fazendo acreditar que aquilo é verdade. Sim. Quando na verdade é tudo uma grande mentira. Eu falei antes, tudo é mentira, né? Então assim, mais de 360 vezes
durante o governo Bolsonaro, dos 4 anos, mais 340 vezes, petistas e bolsonaristas, lulistas e bolsonaristas Toda a turma votaram junto, 340 vezes entre parlamento e Senado. Mas como que eles votaram 340 vezes juntos? E em que eles votaram? Eles votaram na diminuição da pena da improbidade administrativa, que às vezes o povo nem entende o que é mau uso do dinheiro público. normalmente não entende. Normalmente não entende, porque até as palavras o povo já não tem, né? O brasileiro tem um QI médio 83, uma educação fraudulenta, acaba não. Os políticos já falam coisas diferentes para que o povo já não entenda e fique com vergonha de perguntar. E o povo complicado. Tem preguiça também. Mas o povo tem preguiça sim, mas é uma mente treinada. A ser assim. Entendeu? Se a educação é fraudulenta, então ele foi treinado para ficar com mente preguiçosa e para ser um cumpridor de um trabalho comum, para ser um trabalhador comum que não tenha nem como justificar ou pedir algo a mais, entendeu? Sim. Esse que é o grande lance. E eu falo de que a educação é fraudulenta com a forma mais clássica, que eu te falei, 3%, 5% do máximo falam inglês. Mas todo mundo estuda pelo menos 7, 8 anos dessa língua. Como é que só 5% fala? Esse, para mim, é o mesmo número em todas as outras matérias. Saiu um estudo em São Paulo que 80% dos alunos que se formam no 2º grau não sabem calcular os 80%. E aí? Cara, é para rir ou para chorar? Não, mas é para rir e chorar. Porque a gente tem que rir da nossa desgraça. Tem que apresentar e dizer assim, ó, tu tá errado. Quando um pai vê uma coisa errada e não fala, ele está destinando aquele filho assim, ó, a uma vida miserável. Né? Teve um dia, eu sou apaixonado, meu pai é meu melhor amigo, tudo. Um dia transformador na minha vida foi quando meu pai olhou para mim, eu não sei se posso falar, mas olhou assim para mim. Meu filho, tu é um bosta, tu tá um bosta. Tu tá virado num bosta. O meu pai falou aquilo para mim. A preocupação dele, né? Ele talvez nunca tinha sido tão enfático assim. E eu chorei que nem criança, né? Chorei que nem criança. E quantos anos tu tinha? Eu já tinha 30 anos. Eu tinha sofrido um rompimento de relacionamento e tal. Eu estava no fundo do poço mesmo, assim. Né? Foi a fase da minha vida onde eu perdi tudo, assim. Perdi no relacionamento que eu tinha, meu filho era pequeno, eu tive que deixar o meu trabalho. Do nada, na representação, eu era representante comercial. Em 2014, ali, eu trabalhava em São Paulo, ia, voltava, tinha um bom salário. Que aula ele te deu. E ali eu chorei, depois de chorar tanto, eu falei, mas ele tá certo, cara. Eu sou mesmo. Aí parou o choro na hora e eu, não, vou me recuperar. E aí comecei, e fui embora. Então, o meu caminho é esse, falar pro povo, tu é um bosta. O que tu tá falando, brigando entre um e outro, tá errado. Olha a realidade e deixa de ser um, entendeu? Vamos pegar os números, vamos ver onde a gente tá errando. Exatamente. Então, como é que é? Então, é esse o objetivo. Em relação à política, o Maicon, aqui a Sonido Produtti, faz muito material com políticos, né, Maicon? E eu penso assim, ó, eu estou concorrendo a qualquer coisa, tá? Não interessa. E eu venho aqui eu me comprometo, eu estou aqui, eu sou responsável pelo que eu falo, tu está aqui, tu é responsável pelo que ele fala, o Maicon está aqui, é responsável pela qualidade e entregar todo esse trabalho magnífico para todos nós podermos assistir esse podcast e todos os outros. A gente é responsável pelo espaço que a gente está ocupando nesse momento. Veja bem, não interessa a minha profissão, não interessa o meu cargo, não interessa nada. Eu não sei se eu fui claro, eu acho que não, mas tudo bem. Eu sou responsável pelo que eu estou falando agora aqui. E eu estou concorrendo a sei lá... Vereador. A qualquer coisa. Não, eu não tô nem indo tão longe para te ter uma ideia. Síndico do condomínio. Síndico do prédio lá. Tá. Eu quero ser síndico do meu bairro, quero ser uma coisa que eu não preciso ter grande formação para isso. Tá? E eu venho aqui e falo, eu vou fazer a pracinha lá do nosso prédio, que está com os balanços quebrados, nos primeiros 6 meses eu arrumo, tá? Beleza. E o pessoal, vamos votar neles, crianças não têm onde ficar. Eu passo todo o meu mandato, eu passo tudo que eu faço, e eu vou lá e eu termino com a pracinha, porque ela não pode ser usada, então vamos fazer o estacionamento lá. Para gerar mais... Para gerar mais dinheiro. Gerar para o condomínio, para tu poder dar uma desviada nos caixinha 2. Sabe, eu paro e fico olhando, cara. Hoje, basicamente, é isso. Mas não é boa comparação, é isso mesmo. Eu olho, cara, tu falou, tu fez, fulaninho. Cadê? Pois é. O que tu falou lá? O brasileiro desistiu de cobrar. Isso que falta. Porque tu tem 30 anos
de mentiras nesse molde. Todos os presidentes que entraram não fizeram nada do que prometeram, mas absolutamente nada. É incrível, não fizeram nada. É assustador. E tu ainda continua talvez acreditando num ou outro, não vai acreditar. Tu tem uma grande parcela, tu pega a última eleição, tu pega 1/3 da população votou num, 1/3 na outra e 1/3 não votou em ninguém. E no mínimo 1/3 daquele que votou num, só votou num porque não queria votar no outro. Então, cara, eu acho que é isso aí. Eu acho que o que te leva para outro lugar é aquilo que tu não quer mais. Exato. Isso para vida. É a rejeição, é a raiva. A rejeição. Essa última eleição foi a eleição da raiva. Eu não quero saber do Lula. Eu vou votar no Bolsonaro. Eu não quero saber do Bolsonaro. Mas teve 1/3. 1/3 é muita gente. Que não queria saber de ninguém. Se tu somares, como é que tu vai fazer? O cálculo é legal, eu acho que o Lula, certo? Ele teve 1/3 dos votos. E é o presidente. 1/3. É isso, cara. E aí como é que aconteceu? Ele foi eleito como? Tem uma galera lá dos 15% que não muda nada. Tu vai dizer que tá, mas cadê as ações do cara? Cadê a tributação das grandes fortunas? Né? Não, agora está cobrando da Shopee, da Shine. Eu ouvi, acho que dobra o valor da mercadoria que o pobre tem que consumir. Muitas vezes é alguma ferramenta que ele precisa para crescer na vida, sabe? Então, assim... Às vezes é um microfone que ele precisa comprar, às vezes é uma câmera que ele precisa comprar e vai encarecer. Sem dúvida, total. É justamente, né? Para justamente alçar voos maiores, ele precisa de uma ajuda ali da parte de baixo. E é para quê, no fim das contas? Para ajudar os amigos, né? Tu vê os grandes... Quem é que está junto nesse processo? Os donos das grandes lojas, das grandes internets e tal, dos caras que estão matando o pequeno, na verdade. Dos grandes bancos. Sempre a favor dos grandes caras. E, então, assim, dá para fazer diferente. Se pessoas se expuserem e dizerem assim, ó... Está preparada para... tem que estar preparada, a cabeça tem que estar boa. Eu para chegar onde eu estou tentando fazer o que eu estou fazendo, foi um trabalho terrível de pensar assim, ó, tá... Azar, o que acontecer comigo, que vai ser? Eu não posso ficar magoadinho, né? Porque vão me cancelar certo, né? A primeira coisa, o Paulo está falando, o Lula e o Bolsonaro são dois amigos, entre aspas, que um dependeu do outro e essa é a minha tese, né? Então, se quiser entrar, já podemos entrar. Tá, mas como? Eles vão querer acabar comigo. E eles são apenas dois fantoches do sistema maior. São daqueles 100 famílias que comandam a galera toda. Então é complicadíssimo entrar. Então, mas vou entrar e vamos ver o que acontece, sabe? Eu acho que a grande jornada da minha vida é essa. Falar a verdade e ver o que acontece. Porque se alguns de nós não mostrar, não tomar essa atitude, não tem como mudar. Não vamos sair disso nunca. E não é por mim, entendeu, João? É por aquele menino ali, pelo meu filho. Porque para aquele menino estar bem, o meu filho precisa estar bem. E nesse caminho não precisamos deixar ninguém para trás, entendeu? E esses caras que destroem a vida do nosso povo, deixam de propósito todo mundo para trás. Eu tenho convicção que se tu fizer uma análise, uma psicanálise, uma análise psicológica, a maioria dos políticos, eles estão dentro dos 3%. 3% de quê? 3% das pessoas do mundo ou são sócio ou psicopatas. Né? Essa galera tem a questão de não sentir, não ter remorso, né? Não ter o sentimento. Muitos deles estão lá. Porque vai acontecer. Não estão nem aí. A maioria deles estão dentro desses 3%, porque eles conseguem dormir, cara. Eles fazem o que fazem, nós temos índices de violência. Pô, mata 50 mil pessoas por ano no Brasil. Não tem guerra, às vezes, que mata isso. É muita gente. E como é que nós conseguimos viver num país que mata 50 mil pessoas por ano? Ah, claro, tu te mantém, tu é um político. Eu tenho meus 40 mil por mês. Me mantenho lá e azar do resto. Como tu consegue isso? Isso é uma questão interessante, né? Nós temos que discutir. Dá um podcast inteiro isso aí. Dá, só disso. Então, poxa vida, e por que pessoas, assim, eu julgo que tenho um certo conhecimento sobre política, estou tentando analisar, por que pessoas como eu que têm esse conhecimento, ou querem, ou só têm a intenção de mudar, por que não alçam voos na política, né? E aí a razão mais comum que eu encontro é a seguinte, tu tem uma vida inteira de preparação para chegar onde tu estás. Tu és um jornalista, tu não estudou pouco, sabe? Tu passou por poucas e boas, e hoje tu está aqui no teu podcast, bacana. Então tu está numa posição hierárquica. Para tu sair daqui para ir para a política, desistir de tudo para ir para a política... E outra coisa, e apesar de o cara já estar num determinado lugar, né, esse lugar nunca acaba. Nunca acaba assim, a busca por esse lugar. Tu vai buscar acaba. Mais. Tu vai buscar mais para continuar no mesmo lugar. E esse é um grande problema. Sabe? Porque tu tem assim, 5% do mundo consome 50% do CO2, sabe, da produção. Tu tem outros 45% que consome 30%.
E os outros 50% consomem 20%. E todo mundo quer sair daquele nível e ir para o outro, e o outro para o um. Como fazer com que isso seja no nosso país, tá? Vamos botar na coisa. Como é que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça de forma sem revolução, sem guerra? Impossível. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Na minha visão, infelizmente, eu tenho que deixar a gastronomia de lado e ingressar na política. Seja por 4 anos. Que eu vá lá, dê minha contribuição e siga minha carreira. Que é ao contrário de todo mundo. A maioria dos políticos fazem carreira política. Porque na maioria são sociopatas. E tiveram um problema sério. Político, cara. Esse é um problema, essa é uma das coisas, né? No meu canal, na Última Via, eu trago, para melhorar o parasita, vamos resumir a história, porque o podcast não é para sempre. E a gente já está encerrando. Já está acabando. Então tem que ser feita uma reforma política. Enxugar. Tem reforma política, administrativa, tributária. Principalmente a tributária. Então no meu canal eu apresento uma proposta de reforma tributária, que eu refiz em relação à proposta já apresentada e aprovada em 2015, que é do Imposto Único Federal. E tinha um problema esse Imposto Único Federal, e eu, na minha visão, né, e eu tento dar uma corrigida nele, eu chamo de Imposto Único Regressivo. Então, poderíamos até fazer um sistema que existe na Nova Zelândia e Austrália, onde tu tem um imposto só na origem e depois tu cobra tudo na renda de forma progressiva. Parece bem justo, né? Tu tem um produto, tudo é 20% quando produzido ou importado, e o resto do imposto tu pega na renda da pessoa. E lá na Nova Zelândia, por exemplo, ele vai de 14% a 39%. Então, quem ganha um salário baixo paga 14%. E o seu Gabigol lá do Flamengo ganhou 2 milhões por mês, entre aspas, que eu acho que é o salário dele, deixa 39. E aí tu tem uma justiça. Entendeu? Então, assim, tem que ter menos político. Claro, é a reforma política e administrativa. 80% dos municípios brasileiros, principalmente os que têm o IDH mais baixo, ele gasta mais com Câmara de Vereadores que com saúde, educação e segurança. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que o vereador faz. Não, muitas vezes não. Eu acho que ninguém sabe. A maioria. Assim, esse é um outro grande problema que eu quero que o meu canal vai tratar isso e falar para todos. Vocês têm que saber o que um vereador, um deputado estadual e um deputado federal fazem. E quanto ele custa. Exato. E tá aí, tá o portal da transparência. E quanto ele custa. A gente não tem nem tempo, às vezes, de pesquisar. Mas está no portal da transparência. O que o teu político fez? 80% das pessoas não sabem quem votou na última eleição. Eu acho que mais, eu acho. Não, o cálculo é esse. Dentro dos partidos, eles mostram os dados, né? Então, assim, mas tem um número pior que esse. No dia da votação, 65% das pessoas não sabem quem vão votar para vereador. Decide no caminho. E por que tem aqueles monte de santinho no chão? A boca de urna? Porque vereador, deputados de qualquer esfera se elegem na boca de urna. Então, assim, nós temos hoje 4,9 bilhões de reais do fundo eleitoral, do nosso dinheiro, para político fazer campanha. Desses valores... isso aí é outra coisa que eu... Desses valores... mergulhando para nós ali. Assim. Mas desses valores, 90% desses valores vão para 1% dos candidatos. Os partidos eleitorais decidem para onde vai. Então, tu tem todos os principais já candidatos ou potenciais, né? Na última eleição teve o meia do Grêmio lá, o Douglas foi candidato a deputado federal. Ganhou 36 mil votos. Então, para o partido isso é legal. Então, ele ganhou uma verba lá de 250, não importa quanto. Então, esse dinheiro vai para poucos. Então, aqueles que querem mudar do povo que estão lá, acabam não tendo verba. Eu, no caso, nem quero usar verba. Eu venho agora, provavelmente, eu sou pré-candidato a vereador na cidade de Porto Alegre, e meu pedido para o partido é assim, não faz santinho, não faz nada, não quero verba, pode gastar em outros aí. Vou fazer minha campanha na internet, vou escrever num papelzinho meu nome e vou dar para o Jojo. Eu sou o Paulo, número tal, gostou de mim, faz outros 3 papeizinhos e dá para alguma pessoa que tu conhece e pede para verificar o meu canal lá. Então, assim... é a melhor coisa que tem. É o único jeito, sabe? Então, assim... Todos os políticos, agora é meio que tema, já está encerrando, né? Eles cometem um crime com o nosso dinheiro para modificar ou extinguir as leis que gerem a nossa vida. E aí? Então, tu pega uma grande parte desses valores do fundo eleitoral, eles vão lá e compram 100 mil reais em bandeira. Né? Bandeiras do Paulo, 100 mil reais. Mas ele vai na gráfica, a gente sabe como funciona, né? Acho que o povo que conhece... O pessoal entende um pouco mais. Entende como vai lá, né? Tu vai lá e gastou aqueles 100 mil, mas não foi 100 mil, né? Foi 70. Os outros 30 eles dividem ali, sobra 15, né? Aqueles 15 mil ele paga para o cara que vai fazer a boca de urna, que é um crime inafiançável. Mas esse político que vai gerir tua vida tá dando 200 pila para um cara lá dizer assim,
E aí, tu vota no Lula ou no Bolsonaro? No Lula. Ah, então vai com o Paolo, que o Paolo é Lula. Aí vem outra pessoa, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Então vota no Paolo, que o Paolo é Bolsonaro. E aí eles jogam aqueles papeizinhos todos no chão com um propósito. Isso é importante. De gravar aquilo ali na tua As cabeça. pessoas, qual é o número que eu disse? 65% não sabem que vai votar no dia da eleição. Então aquilo ali é de propósito. Claro, o cara chegar e falar assim, eu vou votar no Bolsonaro. Eu vi, ninguém me contou, mais de 50 pessoas catando do chão um santinho e entrando para votar. Nunca vai dar certo. Não vai dar certo. Enquanto nós tivermos a população com esse pensamento, sem saber essa maneira de quem viver, vai gerir a vida deles, infelizmente nós não vamos mudar. Então esse é o meu objetivo. Tentar mudar de pouquinho em pouquinho, fazer com que as pessoas entendam esses números, fazer com que tenhamos outras perspectivas e não só isso, como apresentar soluções. Antes, o canal vai apresentar soluções majoritárias, que são as reformas tributárias, administrativas e políticas, que são necessárias, sim, que foram esses atos e ações que transformaram o país hoje em desenvolvimento ou desenvolvidos para chegar onde estão. E agora, como pré-candidato a vereador, nessa época, fazer a mesma coisa, só que no ponto de vista da cidade agora, né? Verificar quais são as leis que têm que ser extintas, modificadas ou criadas. Olhar o que já tem hoje, quanto isso está consumindo. E principalmente, fiscalizar as ações. Porque um vereador, ele cria as leis municipais e fiscaliza a prefeitura. Esse é a principal. Não é ficar pegando dinheiro que vem de emenda e destinar. Esse não é a principal função. A principal função é ver onde está sendo gasto. Hoje nós estamos o que está sendo feito com o valor que hoje chega. Todos os prefeitos, governadores, por causa das nossas enchentes, estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Sim. Ali em Porto Alegre, o Melo está sendo bombardeado. Sim. Todo mundo talvez tenha suas culpas, apresentaram-se já, e claro, o mecatombe acontece. Mas alguém ouviu falar nos vereadores? Eu não ouvi falar ninguém que os vereadores estavam... Ah, mas ô vereador, não era teu papel de lá fiscalizar o DIC, lá, as casas de bomba também, cara? Então nós temos que botar essa galera na nossa cabeça. Temos que ter pessoas boas para legislar para o nosso povo, para cuidar disso. Sem dúvida. Tchê, passa o teu canal aí pro pessoal de novo. Então, seguir. Quem quiser me seguir lá no YouTube é Última Via. Nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, é só o meu nome, porque não tem dois Paolo Kucera no mundo, né? Então, Paolo, Paolo, Kucera. Eu não posso fazer campanha ainda, né? Então, mas tem uma coisa que é engraçada, eu acho que não vai me causar nenhum problema. O meu tio me falou que tinha um slogan bacana para eu me candidatar, né? E ele é muito galhofa, né? Falou assim, tem que dizer lá um dia, vote em Paolo Kucera. Porque só assim teremos, enfim, um Kucera eleito. Então, talvez esse seja o molde lá da minha campanha. Né? Mas é isso aí, essas são as minhas redes. Aí. Muito obrigado pela oportunidade, prazer agradeço, enorme. Né? E temos que fazer outro. Né? Por favor, né? Se faltou assunto, aí me convide. Temos que fazer outro. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Viu? Foi uma honra. Boa honra, foi toda minha estar presente aqui. Pessoal, sigam o Paolo, se inscrevam no canal e compartilhe com os amigos. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço.